Realmente uma bênção muito grande para mim estar aqui, frente a filhos e filhas de Deus, primogênitos de Deus, escolhidos de Deus, desde antes da fundação do mundo, que estariam vivendo nesse tempo e estariam sendo preparados, sendo alimentados com o maná escondido, o alimento espiritual, e que toda essa palavra está se encarnando e está produzindo em todos vocês e em mim também essa mudança desde o interior para fora, onde em torno desta palavra todos seremos a imagem e semelhança dele. Isso é algo muito, porém que muito grande, e essa bênção correspondeu a nós, de tantas pessoas que passaram por esse planeta Terra. Uau, ele pensou em nós. Olha, pensar que ele pensou em mim, ser um pensamento dele desde antes da fundação do mundo. Por isso, todos os dias lhe agradecemos. Obrigado, obrigado, Senhor. Lhe agradecemos por essa misericórdia. Reconhecemos o que Ele nos dá. Sabem que há uma palavra que usa o povo hebreu. Sabem que tem uma palavra que o povo hebreu, a maioria deles usa na manhã, antes de se levantar, usam 12 palavras. São 12 palavras. A primeira palavra é Mode. M-O-D-E, Mode. Mode, que significa agradecer. Eu agradeço. E também significa reconhecer. Reconheço, eu. Eu agradeço, Mode, a primeira palavra. Porque primeiro é Ele, depois eu. Agradeço ao Altíssimo pela vida. E fala outras coisas mais, e vejam, nós sempre agradecemos. Observaram que sempre dizemos obrigado, Senhor, por esse novo dia. Eu agradeço, Senhor. Viram? É porque somos família. Somos do mesmo Pai. E amanhã, 20 de outubro, já estaremos cumprindo 6 anos, certo? 6 anos desde que começamos aqui, e já vamos estar entrando ao número 7, de estar aqui na Grande Carpa Catedral. Pelo que agradecemos a Deus tudo que nos deu durante todos esses anos, desde que começamos aqui a nos reunir. E vocês procurem 20 de outubro de 2019 e você vai dizer, uau, verdadeiramente, eu não me pareço com mais nada. Referente à minha vida e tudo que corresponde a mim, eu não pareço mais com nem uma faísca do que eu era 20 de outubro de 2019. Se você colocar uma foto daquele momento e de agora, você vai dizer, é eu mesmo que estava assim? Ai, 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 porque a gente já se vê no espelho da palavra e a gente fala, olha, da maneira que estávamos indo, negativo, não chegaríamos a nenhum lugar, mas obrigado pela misericórdia de Deus, obrigado, Senhor, porque nos deste esse tempo, o qual é o tempo que, quando Josué esteve nesse tempo lá, ali frente ao Jordão, para já atravessar para a terra prometida, e lá houve um stop, uma parada. Olha, isso não é assim, entrar loucamente aí para baixo para possuir a terra. Deus a deu, mas tem que preencher primeiro, tem que preencher os requisitos. Não vamos entrar assim lá. E vejam tudo o que aconteceu lá. E tinha que se esforçar. Agora o maior esforço, vocês sabem qual é? É com você mesmo. Esforça-te e seja valente, mas é com a gente mesmo. O irmão Branham disse que o grande problema era o William Branham, ou seja,
Essa era a grande batalha. A gente mesmo, por isso tinha que se esforçar, porque para a gente mesmo a gente fala assim, não, para mim não, mas para aquele sim. Assim é fácil. Mas o esforço é com a pessoa mesma. Mas vejam, Deus nos ajudou, nos fortaleceu. Ainda falta algumas coisas, mas estamos indo. Ele vai nos ajudando. E o que tiver que corrigir, continuamos corrigindo. E se caímos, nos levantamos, porque sabemos quem está do nosso lado. Recordem que nesse tempo o anjo forte está do nosso lado. Esse que no Apocalipse 10 desceu, ele disse que estaria no meio da sua igreja, trazendo a fé do rapto. Em um tempo já, passado de tempo, irmão Branham disse, ou seja, fora das eras, já é em uma nova dispensação, a dispensação do reino, em uma nova era, a era eterna, a era judaica. Como chamam assim várias vezes. Eu trouxe uns livros para ler algumas coisinhas aqui, e compartilhar com vocês essa porção que fala do anjo forte. E como ele vinha nos falando nas mensagens, e muitas vezes falava como se estivesse cumprindo nele. É como quando Davi dizia, ultrapassaram minhas mãos e meus pés, e muitos profetas falaram como se eles estivessem falando deles mesmos, mas estavam mostrando, refletindo o que seria mais adiante, porque vejam, e nenhum deles cumpriu, quando referia à primeira vinda do Senhor, nenhum deles cumpriu isso. Nenhum deles cumpriu aquilo, vieram a ser tipo e figura, um reflexo do que Deus faria mais adiante no cumprimento da vinda do Messias, há 2000 anos atrás. E vejam, aqui nessa mensagem, a vinda do anjo forte, que foi 27 de setembro de 1980, vejam, ele disse aqui, esse é o nosso tema nesta ocasião, o anjo forte que desce do céu. Esse é o nosso tema nesta ocasião e eu desejo que cada um entenda que esse anjo forte que desce do céu é o Senhor em sua segunda vinda, trazendo todas as bênçãos do céu para todo aquele que possa ver e possa recebê-lo em sua vinda. Todo aquele que estiver esperando poderá vê-lo, poderá conhecê-lo e poderá receber sua bênção. Ele virá. Não importa todos os problemas que tenha tido no meio da humanidade. Ele virá. Não importa que algumas pessoas pensam que ele não virá. Ele disse que viria. E ele virá conforme sua promessa. E quando esse anjo forte vem, Jesus Cristo em sua vinda, ele se velará em carne humana. Ele entrará em um corpo de carne humana para poder falar à humanidade, para poder falar a toda pessoa que viva nessa terra e para que toda pessoa possa lhe entender. Ele será conhecido pelo tipo de mensagem que ele trará. Ele anunciará o dia de vingança do nosso Deus. Ele mostrará à humanidade esse dia de vingança. Agora, lembram ontem o que foi falado dos pontos e vírgulas? Vejam, ele leu até a boa vontade do Senhor e aí parou. Não continuou lendo. Onde fala, e o dia de vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, enlutados. E recordam que a igreja noiva, muitos tiveram familiares que partiram e estão de luto, mas ele vem a consolá-los, a dizer, não se preocupem. Eis aqui o dia do Senhor, eis aqui o dia que nós o veremos novamente nesta nova dispensação. Viram? E consolar os tristes, lutados, mas vem falando do juízo divino. Mas ele não podia falar isso lá. Se lá ele tivesse falado isso, então ele ia introduzir algo aí na mensagem dele, no ministério dele, que não ia cumprir. E isso poderia ser de tropeço naquele tempo. E mesmo assim perguntaram, restaurarás tu o reino de Israel nesse tempo? Ele disse, não corresponde a vós. Ele os deteve em seguida, porque não era tempo para isso. Ou seja, tudo o que é falado na mensagem pode ser até
pode terminar em um ponto, ou terminar em uma vírgula, ou terminar em um ponto e vírgula. Alguém pode falar, ele leu só até certo lugar e não continuou. Bom, é porque isso não estava para ser cumprido no tempo correspondente, ou que será para mais adiante. As coisas têm que falá-las até o ponto que estão cumprindo. Não pode acrescentar, veja, não pode acrescentar e nem tirar. Nisto temos que tomar muito cuidado, porque introduziria algo que não corresponde a esse tempo. Agora diz, ele mostrará o porquê é o dia de vingança. Ele mostrará o porquê os juízos de Deus cairão nesse tempo final. Ele mostrará todas essas coisas. Teve um corte no áudio aqui na fita. Por isso, sua mensagem será dada a toda nação, povo e língua, e para todos os reis e para todas as pessoas. Por isso, a mensagem dele não poderá compactuar com nenhuma seita religiosa. Sua mensagem estará fora de toda seita religiosa, fora de todo sectarismo, porque a sua mensagem não é somente para um grupo, é para todo ser humano, para todo ser humano que sabe que ele disse que viria e que sabe que ele virá. Agora, aqueles que apontam para a igreja, para a capa, a grande capa catedral, e colocam como algo sectário, eu ouvi isso por aí. Veja que tremendo problema que se meteram, porque então se afastaram do programa que Deus disse que realizaria nesse tempo, e também se afastaram do precursor e doutor William Souto Santiago, sem saber, talvez sem perceber, se afastaram, porque estão rejeitando o que Deus prometeu. Sectarismo é aquele que se afasta. Isso é uma seita, porque se denominacionaliza, ou seja, se torna um grupo separado. E o irmão Brás diz que os grupos separados, os independentes, são os mais problemáticos. Agora, esse é o tempo que essa grande capa catedral está tendo um rol a nível mundial, porque a terceira etapa é para todos os grupos, por isso não é sectarismo. Veja, impacta todas as esferas. Logo vocês vão continuar vendo como continuará impactando. Portanto, a sua mensagem unirá todos os filhos de Deus no amor divino, porque estamos na era do amor divino. E então já não estarão dizendo, eu sou de tal ou tal seita. Melhor, todos serão daquele que os redimiu. Todos serão do Senhor e crerão sua mensagem. Agora vai chegar um tempo que eles virão buscando azeite. E mais bem o que vão receber força para em seguida darem suas vidas na grande tribulação. E aí vão compreender que tudo que estava sendo realizado era assim diz o Senhor, mas os escolhidos já bem antes já sabem que isso é assim diz o Senhor. Eles já sabem reconhecer o cumprimento da sua vinda, a vinda do anjo forte, trazendo essa fé de transladação. Ele estará na terra como ele prometeu, e ele estará em um homem, porque quando ele vem, tem que entrar em algum homem para poder se comunicar com a humanidade, para poder lhes dar a sua mensagem. E assim que cada pessoa possa receber o benefício da sua vinda. A vinda do anjo forte tem um maior propósito no plano de Deus, que tenha tido qualquer outro propósito ou outro plano divino. A vinda do anjo forte é o maior que acontece no plano de Deus, é o maior. Porque com a vinda do anjo forte, então, todas as bênçãos de Deus vem a essa terra. Com a vinda do anjo forte é que o sétimo selo é aberto. Com a vinda do anjo forte é que o lugar de intercessão no céu fica vazio. Porque ele sai do lugar da intercessão para reclamar a todos que redimiu, aos que estão vivos nessa terra e os que estão no paraíso. Então assim vem a ser uma obra de reclamação. E sai do lugar da intercessão e lá fica vazio. Então onde está a ação? A ação está na terra. Então tem que procurar a ação. Onde está o anjo forte? Aonde ele entrou? Aonde está realizando uma obra? Não como alguns falam que está realizando uma obra lá. A obra é aqui na terra. A ação é aqui na terra. Quando uma pessoa parte, termina seus trabalhos.
Lá lhe dá as boas-vindas e pode contar das coisas que está acontecendo aqui, mas não pode fazer mais nada. O que fez estando nessa terra e os seus dias terminou, o que fez chegou até aí. Esse trabalho já não conta mais. Agora recordem que Deus foi abrindo o entendimento e Ele foi dando a revelação de uma forma progressiva aos profetas, não é assim de uma vez. Então o céu fica em silêncio por quase meia hora. Vejam, se o céu fica em silêncio por meia hora. Tem umas mensagens da década de 80 que ele dizia que já levamos tantos anos na meia hora de silêncio. E vocês podem encontrar, mas veja, tudo isso estava apontando e mostrando o que seria essa meia hora de silêncio e o que estaria acontecendo na Terra. Um homem falando. Em 2009 ele disse, a meia hora de silêncio ainda não começou. E a gente fala, mas para aí, na década de 80 não disse que já estávamos na meia hora de silêncio? Bom, a pessoa tem que olhar por todos os ângulos, porque a gente tem que olhar por todos os ângulos e assim poderá ver todo o plano de Deus completo. Não pode olhar somente de um lado. Agora, se não começou em 2009, começou quando? Então, quando começou essa meia hora, ou quase meia hora de silêncio? Tem que estar dentro do tempo e do entrelace dispensacional. E a pessoa tinha que estar preparada no meio da sua igreja para esse anjo forte poder se manifestar e começar a realizar uma obra. Agora, desejamos que esses dias tenham começado bem antes, que Deus conte como um entrelaço. E o entrelaço seja contado também como parte desta meia hora. Assim que então o céu fica em silêncio por quase meia hora. Durante um tempo de meia hora, o céu fica em silêncio. Mas não meia hora das nossas, mas meia hora das do céu. Meia hora é equivalente a 20 anos e 10 meses por aí. Mas é quase meia hora. Portanto, com a vinda do Senhor, o céu fica em silêncio. Então, no céu, então, fica suspenso, fica detido, suspende todo o trabalho que estava sendo feito lá. Todo o louvor que estava sendo realizado lá fica suspenso. Suspende tudo. Toda coisa que estava sendo realizada no céu fica suspenso. Então, teria que ler a 470. Desta vez eu vim pouco preparado. Eu vim mais preparado desta vez, por se acaso. Me passa o livro um momentinho. Agora tem que vir preparado. Me trouxeram uma mesinha ali e nós a estreamos agora, porque tem que ler o lugar onde ele fala. Que ali estavam os anjos, Isaías, vejam. Vamos ver aqui como a gente ajeita isso. Bem, me desculpem. Vamos ver se é no vermelho. Que ele disse. Vejam tudo isso. E tudo isso. Tudo isso tem a ver com a meia hora de silêncio. Aí foi onde ele escreveu, eu sempre tenho à mão. A profecia judaica do 10º jubileu. A profecia do 10º jubileu. O reino do Messias iniciará em 2017. Ele escreveu isso 16 de junho de 2016. Ele deixou isso escrito aí. Agora vejam. Aí ele nos disse na página... Vamos a ver. La 465. A 465.
Página 465, vejam. Agora observe que a abertura desse selo foi tão tremenda que até o próprio céu foi silenciado neste evento por um tempo de meia hora. Foi o quê? Silenciado. Agora é tremendo? O que é? Não teve nada que se movesse durante esse tempo. Uma meia hora pode ser que não seja muito tempo se você estiver divertindo, mas estando em suspense entre a vida e a morte, em suspense como? Veja, se Deus não cumprir essa promessa de dar a fé do rapto e da vinda do anjo forte, então os escolhidos de Deus estariam vivendo em um tempo que os juízos divinos estariam caindo e não sobraria ninguém. Por isso estamos em um tempo de suspense entre a vida e a morte. Mas estando em suspense entre a vida e a morte, pode ser como um milênio. Isso foi tão grande que nem o próprio Jesus falou disto. E nenhum dos demais também. João não pôde escrever nada, não. A ele foi proibido escrever a respeito disto. Disse somente que tinha esse silêncio. Os 24 anciãos diante do trono tocando suas harpas, eles pararam de tocar. Então toda a atividade no céu parou. Os anjos pararam de cantar. Pense nos querubins e nos serafins que Isaías viu lá no templo, com seus 3 pares de asas, 2 sobre o rosto, 2 sobre os pés, e voavam com 2. Dia e noite estava diante de Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo és Deus Todo-Poderoso. Agora veja se isso parou de ser feito no céu, onde naquele tempo ali estava a presença de Deus, e eles 24/7 diziam: Santo, 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 és o Deus Todo-Poderoso. E quando entrava no templo, via que as colunas do templo tremiam com a presença desses anjos. E agora esses serafins santos calaram. Se Deus é um Deus de adoração, e requeria que estivesse 24 horas, o tempo todo. Agora, onde ele está? Está no meio da sua igreja. Os anjos pararam de cantar, não tinha nenhum louvor, nenhuma adoração ao redor do altar. Por isso é muito importante essa mensagem. O único lugar provisto ou preparado por Deus para adorar, e também o único lugar preparado por Deus para adorar. Onde você adora hoje? É uma boa pergunta. Não tinha nada. Tinha um silêncio como de morte durante o tempo de meia hora. Todas as hostes estavam em silêncio por esta meia hora, quando foi aberto esse mistério do 7º selo no livro da redenção. E quando lemos que disse que é o tempo que o anjo forte desce para abrir o 7º selo, então vemos então a ação aí na terra. E vemos a presença de Deus no meio do povo, trazendo essa fé do rapto e abrindo o mistério do 7º selo. Pense, mas sim, estava aberto, porque o Cordeiro abriu. Aí ele escreveu silêncio por meia hora. O que eu creio é que todos estavam dominados por um temor reverencial. Não sabia, mas de repente ali estava. E eles pararam de fazer tudo, porque é o quê? Ele escreveu temor reverencial. Agora recordem que o irmão Branham disse que ele estava se preparando, porque na terceira etapa tinha que entrar com temor, com reverência. Fala por aí, não sei se é em Citas, ou seja, que é um tempo que esse anjo forte que está no meio da sua igreja é a presença de Deus, a qual o reverendo William Branham viu ele nessa visão que o anjo lhe mostrou. Ele viu a coluna de fogo falando a outro, mas acima de onde ele estava. Isso mostra que é da 7ª era, mas acima é na era da pedra angular. E tem um lugarzinho que ele escreveu falando a outro. Vamos ver se é a 471. Aí que ele disse: a luz estava falando a alguém, a um profeta, no cumprimento da visão da capa. Ou seja, que ele estava identificando
onde seria o próximo passo, onde a igreja noiva estaria no fim do tempo e onde identificaria a vinda do anjo forte, a coluna de fogo no meio da sua igreja, em uma grande capa catedral. Vejam quão fácil é identificar a obra de Deus em ação na terra neste tempo. Os detalhes estão sendo detalhados. Os detalhes já estão sendo tudo aberto de tudo que ele está realizando. Primeiro, a revelação. A fé é o maior. Esse é o maior milagre. Talvez muitos falam, não, eu quero ver os milagres que fala aí. Por que não faz isso, não faz aquilo e não faz o outro? Mas não é no tempo que você quer. Deus tem isso já em seu programa. Quem fez o programa e o projeto, o plano, é Ele. Assim que não pode adiantar. Deixar o mais importante. Porque de que nos adianta ver os milagres e maravilhas e estar como nós estávamos em 2019? Não adianta nada para nós. Já vimos. E isso não vai produzir nada em nossa vida. Agora, o que sim está produzindo algo é a revelação, a palavra. Isso sim. Esse é o maior milagre. Você quer ver um milagre grande? Se olhe no espelho e diga, eu sou um grande milagre, Senhor. Obrigado, Senhor, porque dia por dia eu estou vendo o grande milagre que Tu estás fazendo em mim. Esse é o verdadeiro milagre. Depois virá a vindicação, mas para nós será algo... eu já sabia disso. Para os incrédulos e os manufaturados é que vão dizer, e eu que soltei a língua, e eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu meti joio, eu fiz isso, aquilo. Esse sim. Isso sim que vai ser algo terrível para essas pessoas. Porque se não arrependerem com o tempo, então, e essa anistia, e aproveitar essa anistia, então já não vai ter mais oportunidade. Se soubessem tudo que esse instrumento faz e tenta interceder por essas pessoas, mesmo que tem coisas que ele diz, não entre aí, não se meta aí. Mas é o mesmo sentimento que Moisés teve, o mesmo sentir que ele teve lá com o povo. Senhor, olha, se for riscar o povo, me risca, então me risca do seu livro. Isso é amor para com o povo. Porque, veja, ele também estava representando, tipificando a Cristo em sua primeira vinda, que estaria intercedendo pelo povo. Agora continua dizendo, portanto, com a vinda do Senhor, o céu fica em silêncio. Então, no céu fica suspenso. Todo o trabalho que está sendo feito lá. Todo o trabalho fica suspendido lá. Toda coisa que estava sendo realizada no céu fica suspendido. Porque o Senhor desceu em sua segunda vinda à terra, e então todos estão atentos à vinda do Senhor para ver, para escutar e para desfrutar do que Ele estará fazendo em sua segunda vinda. Vejam, em 2009, depois, aí ele diz, isso aqui foi em 80. Em 2009, ao terminar de fazer um chamamento ao altar, sob a dispensação da graça, que dava oportunidade para as pessoas receberem o Senhor e serem batizadas em água, e assim receber o batismo do Espírito Santo, e depois fazia os memoriais da Santa Ceia, a Santa Ceia, lava-pés, e todas essas coisas que pertencem à dispensação da graça. Ele continua falando e diz, vamos dar uns minutos até que as pessoas venham aos pés de Cristo, as pessoas que ainda não fizeram, para que assim garanta seu futuro eterno com Cristo no seu reino eterno. Antes que o anjo forte desça com o livrinho aberto em sua mão e clame como quando o leão ruge e 7 trovões emitem suas vozes. Quando isso acontecer, já não terá oportunidade para a salvação das pessoas. Vejam, isso foi 22 de maio de 2009. Ou seja, que aí ele já soltou algo que esse anjo forte ainda não tinha descido. Por quê? Porque sob a dispensação da graça, ele estava realizando uma obra no céu. Essa obra era a obra da intercessão. O anjo forte não podia estar fazendo as duas coisas ao mesmo tempo. Ou fazia a obra de intercessão ou faria a obra de reclamação. Mas tudo em era um entrelaço que estava sendo realizado, e também falava dessa chuva tardia.
Agora veja essa outra mensagem também. Essa foi em 2000. Jacó encontrou o anjo em Betel. A outra mensagem foi o anjo com 7 trovões finalizando o tempo. Foi a outra mensagem que eu li. Essa aqui ele pregou 16 de junho de 2000. Jacó achou o anjo em Betel, ou encontrou o anjo em Betel. E agora o anjo do pacto, o anjo do Senhor, que é Cristo em seu corpo teofânico, vem para Israel, é o mensageiro a Israel. Ele vem pelos judeus, ele vem por Israel. Mas o que acontece? A igreja do Senhor Jesus Cristo, a casa de Deus, chegou ao tempo que está a ponto de ser raptada, ou seja, que antes de ser raptada, a vinda do anjo forte se torna realidade na igreja do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, que antes tem que estar no meio da igreja. Esse anjo forte tem que estar no meio da igreja. E também está a promessa do selo sobre os 144 mil, que diz que acontece antes de começar a grande tribulação. Então esse anjo tem que estar aí para realizar essa obra. Eu estive vendo, umas horas antes, eu estive vendo a notícia que outra vez atacaram e realizaram um ataque. Vem a notícia depois, porque foi rápido, antes de eu vir. Ou seja, que aquela mecha está ali ainda, porque, veja, ainda que digam paz e assinem um tratado de paz, tudo isso é temporário. E é bom que isso aconteça, porque uma estendidazinha, um pouco mais de tempo. Por isso que a Escritura diz que quando disserem paz, vejam que diz assim, que quando digam paz, não é quando haja paz. Isso será no reino messiânico. Lá vai ter paz. Lá não vai ser dito, bom, vai ter paz. Não, já há paz, tem paz. Por isso, quando disserem paz e segurança, virá uma repentina destruição. Ou seja, que não é algo eterno, é algo temporário. Digam, pois todos têm o desejo de ter essa paz desde o seu interior como ser humano. Também como povo, como nação, como país, como continente, todos desejamos, e como planeta Terra completo, todos desejamos a paz. Agora, essa paz virá com o estabelecimento desse reino messiânico. E tudo vai se mover para esse movimento mundial, onde vão mostrar ao mundo que sob esse movimento mundial, essa direção mundial, aí se obteria a paz, mas é o maior engano que a raça humana poderá receber. Porque vão limitar a sua liberdade de muitas coisas, e tudo vai ser esse regime sob esse governo, que no Apocalipse capítulo 13, por aí, versículo 6, todo o capítulo 13 nos fala de tudo isso, que é a Escritura que é dos Estados Unidos. É a besta, a imagem da besta e tudo isso. Esse capítulo 13, versículo 6. Capítulo 13. Vejam a autoridade que ele dá. Versículo 5 também. Ele foi dado boca, que falava grandes coisas e blasfêmia. Ele deu poder para atuar 42 meses. Isso são 3 anos e meio. E abriu sua boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar o seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ele foi permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los. Lhe foi dado também autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Então, veja, esse é um domínio mundial. E todos os que habitam na terra adoraram, cujos nomes não estavam escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde o princípio do mundo. Agora vejam, os que estavam escritos no livro, os que não estavam escritos são os que adorarão a besta. Agora, tem um livro.
Esse livro é o título de propriedade. Aí está os nomes. Tem uma mensagem que eu também a trouxe, por se acaso. Mas veja, já que tocamos essa escritura do livro aí, ele nos disse e intitulou o anjo registrador. E recordo, certamente muitos desse tempo lembram dessa mensagem. Foi pregada em 1991. Em Lima, no Peru, diz assim: agora vocês vejam aqui, no livro de Citas, onde temos um extrato do sexto selo, livro de Citas, página 96, 97, ou parágrafo 837, diz assim: o sétimo anjo, William Marion Branham, falando disse: eu sonhei, e começa a ler essa escritura do livro Os Selos. Vamos ver. É no final, ele já terminando o sexto selo. Veja. Porque aí ele hace escritos aí. Aí tem uns escritos. E começa ele a ler. E ele começou a ler. Página 380. Página 380. Eu sonhei como um mês depois disso. Eu sonhei como um mês depois disto. Que um dia eu estava observando um tempo grande. Um templo grande, que reticência. Não o juízo final. Eu não acredito que a igreja jamais, ou seja, a noiva, eu quero dizer, eu não creio que a noiva vá ao julgamento final. Isso é um documentário do irmão William. Mas eu estava lá quando as coroas estavam sendo dadas. O irmão William disse: não é o julgamento final, é antes do julgamento final. O julgamento que é para a repartição dos galardões para os filhos de Deus. E esse julgamento será no tempo que os seres humanos aqui na Terra estarão passando pela grande tribulação, da semana número 70 da profecia de Daniel. Ou seja, a última parte desta semana, que são 3 anos e meio. Ele diz: eu estava ali quando as coroas estavam sendo dadas. Ele não disse que nos fez para nosso Deus reis e sacerdotes? E não pode ter rei sem coroas. O irmão William falando: não pode ter rei sem coroa. Continua lendo. Mas eu estava lá quando as coroas estavam sendo dadas. E um grande trono posto ali, e Jesus e o anjo registrador. E todos estavam de pé ali. E lá tinha uma escada, como que descia dessa forma, de branco marfim. Descia em forma de círculo, de cima para baixo. E as pessoas estavam embaixo. E Cristo e o anjo registrador em cima. Aí continua dizendo: e tinha um panorama como este, ia para fora, e assim que com todas aquelas hóstias sobressaindo lá fora, e podia ver o que estava acontecendo. E um anjo registrador vinha e chamava certo nome, e eu soube, reticência, eu reconheci aquele nome, e eu olhei bem atrás por lá, e eis que se aproximava o irmão caminhando. Como vai ser isso quando chamar o seu nome? Oh, aí você vai sair. Agora estou indo eu por aqui, com o peito todo estufado. Chamaram o meu nome, o Senhor chamou meu nome. E eu olhei bem atrás por lá, e eis que estava aproximando o irmão que já vinha caminhando, ou a irmã, e subiu aqui desta forma, vê? Tinha que subir aquela escada. E o anjo registrador de pé ali ao lado de Cristo. Isso era um sonho. Agora, aí ele escreveu Jesus e o anjo registrador. E veja, ele escreveu Apocalipse 7, Apocalipse 1, 7, versículo 2 e 10, do 8 ao 11. Isso é a vinda do anjo forte. Agora veja, vamos ver. No livro de Citas, como ele relata. Porque aqui ele escreveu. Essa é 800. 837. Vejam. Começou desde a 96. Vejam para que tenham todo o relato.
Porque o irmão ele já parou ali y no sigue leyendo e não continuou lendo o Pero relato. miren, Mas vejam, algo aquí importante. algo importante Dice, aqui. yo soñé con un mes. Diz, como um mês eu sonhei, talvez a tradução aqui no livro de Algunas Citas, palabritas no es la algumas misma. palavras não é a mesma. Dice, yo soñé como un mes después de eso. Eu sonhei como um mês depois disso, eu sonhei que um dia eu estava observando um grande Que tempo, ahora no el juicio. e que não era o julgamento, não era o juízo. Eu não creio que não virá ao juízo. Mas eu estava ali quando as coroas estavam sendo dadas. E o grandioso trono colocado ali, Jesus e o anjo registrador. E todos estavam parados ali, de pé, e tinha uma escada ali, como que descia desta forma, de branco marfim, e descia fazendo um círculo, e tinha um panorâmico como isso, e saía para fora. Fazia um panorâmico como isso, saía para fora. Aí do lado esquerdo ele escreveu, dado as coroas, do lado esquerdo para cima. Assim que todas aquelas hostes sobressaindo lá fora, e podia olhar o que estava acontecendo. E um anjo vinha, um anjo registrador vinha e chamava certo nome, e eu soube, eu reconheci aquele nome. E eu olhei bem por lá e estava aproximando o irmão caminhando, ou a irmã, e subiram aqui desta forma. E o anjo registrador, de pé ali ao lado de Cristo, em cima ele escreveu o julgamento e as coroas, o anjo registrador e Jesus. E em cima escreveu o anjo de Jesus. Somente um sonho, e eu estava observando, e o nome deles estava no livro da vida. E ele olhava por cima deles e diria, fez bem feito, meu bom e fiel servo. Quando escutarmos essas palavras, ó irmão, você fez bem feito, bom servo e fiel. Agora entra. Aí ele desenhou uma estrela de Davi e em cima escreveu o nome no livro. Agora entra. E eu olhei para trás, para onde eles estavam indo, e lá tinha um mundo novo. E os gozos, regozijo. Vale a pena continuar lutando? Claro que sim, claro que sim. Continue perseverando para conquistar essa promessa. Tem um lugar que ele fala que quando eles caminharam, não sei se é no livro de Hebreus, que ele fala que quando caminharam pela terra, quando Abraão caminhou, ele disse, caminha na terra daqui para lá, norte a sul, leste a oeste, e disse que ele estava deixando as marcas dos pés dele, ou seja, tomando posse do que lhe pertence. Para o povo de Deus. E nós estamos deixando as marcas em cada passo que damos, em cada promessa que foi falada e trazida, estamos colocando as nossas marcas digital. Essa é minha, essa é minha. Isso não falha porque essa marca, não tem outro que tenha uma marca como a sua. Então deixamos a marca aí, as nossas digitais, e com a nossa marca, as nossas digitais, aí nós reclamamos as promessas. Igual eles diriam, do lado direito também desenhou a estrela de Davi. Igualmente como eles diriam, eu ouvi quando disse, Norman Neville, vem. E aquele velho irmão Neville era o pastor lá, do Tabernáculo Branham. Ali estava ele, e ele saiu do meio das pessoas e subiu. Eu escutei ele falar, entra, quem disse? O anjo. Entra no gozo do Senhor, que foi preparado para vós desde antes da fundação do mundo. Entra. E o velho irmão Neville somente começou outra vez lá dentro, continuou clamando e gritando. E um anjo registrador ficou de pé e disse, William Branham. Eu disse, eu nunca pensei que eu tinha que caminhar isso. Do lado esquerdo para cima ele escreveu, Jesus e o anjo registrador. Apocalipse 3, verso 21. Assim que eu fiquei com medo e comecei a subir por ali, exatamente quando topei o primeiro degrau, eu parei e pensei. E eu olhei para o rosto dele e pensei, eu quero dar uma boa olhada nele deste jeito, e parei. Ele queria olhar
Eu estava com minhas mãos desse jeito e eu senti algo que se deslizou na minha mão aqui. Era o braço de outra pessoa. E eu olhei em volta e ali estava aqueles grandes olhos negros e cabelo comprido, negro e pendurado em suas costas e usando as vestes brancas e olhando para mim deste jeito. E eu disse, Hop, isso foi a primeira esposa dele. Vocês sabem que ela partiu bem jovem. E o bebê dele também, a Sharon Rose. E eu senti algo que tocou nesse braço e olhei em volta e ali estava Meda. Aqueles olhos escuros olhando para cima, aquele cabelo preto pendurado nas costas, estava usando roupa branca. Eu disse, Meda? E uma olhou para a outra, vocês sabem, desse jeito. E eu as segurei nas mãos e fomos caminhando junto e eu acordei. Aí ele escreveu Hop e Meda. E eu senti um desespero que se isso vinha desse jeito, porque elas associaram comigo na minha vida e trouxemos filhos e coisas assim, e agora estamos indo juntos para o mundo novo. Oh Deus, onde tem perfeição e tudo. Aí ele escreveu o irmão Branham e as suas duas esposas na sexta dimensão. Agora vejam e recordem que as mulheres representam igreja. E por quanto no reverendo William Branham estava representando, tipificando o que seria esse tempo final, onde um profeta teria os dois paus. E estão representados aí nas duas esposas que o irmão Branham teve. Aí está pau de Judá e pau de Efraim. De José por Efraim, ou de Efraim por José, ou seja, a igreja gentia e a igreja hebraica. E o único profeta que terá um relacionamento com essas duas mulheres, com essas igrejas, é o último profeta mensageiro. E terá esses dois paus nele. Viram? Como foi mostrado nas esposas do irmão Branham. O ministério final, onde a igreja hebraica, esses 144 mil hebreus, que são as 10 tribos do norte e as 2 tribos do sul, estariam se unindo, o pau do norte e o pau do sul, se unindo na mão do profeta. Agora recordem que está a igreja noiva, porque ela não pertence aos 144 mil. Portanto, você vê uma a cada lado. Bom, agora veja. Agora veja essa outra mensagem. Vamos terminar aqui onde o irmão William disse. Mas um sonho de profeta, um sonho profético, disse que foi quando as coroas estavam sendo repartidas. E disse, e eu estava observando, e o nome deles estava no livro da vida. De onde o anjo registrador estava chamando? Do livro da vida, onde esses nomes estavam escritos. E o livro da vida do Cordeiro é o livro que estava selado com 7 selos no céu, o qual o Senhor Jesus Cristo pegou, ou abriu no céu, ou trouxe à terra e entregou a um profeta, o último dos profetas. Portanto, então tem o trabalho de chamar todos que têm seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Ele tem esse trabalho. Aquele que lhe é dado a ordem para chamar, a esses que estão escritos aí, vejam, se você escutou o chamado estando aqui nessa terra, então tenha com certeza que na repartição dos galardões o seu nome será escutado, será falado, será pronunciado. Essa é a evidência mais contundente de que você estará na ceia das bodas do Cordeiro, porque você escutou o chamado, do que tem o livro em sua mão e pode falar. Recorde que quando fala em sua mão, diz que isso é em seu coração, mas é colocado assim, o livro na mão direita, mas... E não só isso, porque ele comeu, mas para ler, tem que abrir o livro. Então aí fica
essa parte então já fica em sua mão, para poder ver todos os ângulos. E não somente para essa etapa final, onde chama com a mensagem de grande voz de trombeta, senão que também para a repartição dos galardões. Aí você está lá. O seu ministério continuará para a ressurreição. Porque os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus e se levantarão. Ou seja, tem que ser um ministério que esteja vivo no meio do povo de Deus para trazer a ressurreição. Não pode a pessoa estar lá para lá mesmo chamar a ressurreição. Tem que estar aqui na terra para fazer esse chamado. Seu ministério continuará para a ressurreição, para o rapto, para a repartição dos galardões, para o glorioso reino milenial e para toda a eternidade, ao lado do Senhor Jesus Cristo, como ministrador, como anjo registrador do Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor Jesus Cristo entrega o registro, o livro da vida do Cordeiro, porque é o seu anjo registrador. Então vejam a bênção tão grande que esse último instrumento tem. Agora vejam nessa última mensagem. Olha, se continuarmos aqui, nessa última mensagem, as damas rogam ao Senhor que as faça prosperar agora, 1º de dezembro de 2007, disse assim, em Bogotá, Colômbia. Agora estamos em um tempo muito avançado no programa divino, e por isso vocês vão estar vendo muitas coisas acontecer e vão estar vendo uma aproximação dos hebreus. Assim como muitos não gostavam deles, e eu digo os judeus, e dizer judeus, hebreus, povo de Israel, israelita, vocês vão ver uma aproximação. Essa foi a aproximação que teve dos irmãos de José com José. E essa aproximação nós vimos entre os gentios lá no Egito. Vê? Todas essas coisas vão acontecer todinhas. Foi dito, quando os judeus vejam o Senhor com a sua noiva, onde o verão? Virão com quem? Com sua noiva, com a sua igreja noiva. Ou seja, no meio da sua igreja, eles dirão, esse é o que nós estamos esperando. Ou seja, que virão o anjo forte que desce do céu, com o arco-íris em volta e o livrinho aberto em sua mão, para que vocês entendam melhor. O que virão? Vão ver o anjo forte, velado e revelado, no seu ministério final, no seu instrumento final. E isso é Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, mas o verá trabalhando no meio da sua igreja, e quando chegar essa etapa chegar na sua parte culminante, será a terceira etapa que foi mencionada. Na forma que fizerem, o ano que fizerem, e qual véu de carne use, então isso nós veremos quando estivermos naquele momento. Ou seja, que o povo estaria vendo um véu de carne, onde o anjo do pacto, a coluna de fogo, o anjo forte, estaria no meio da sua igreja. Ele diz assim, da forma que fizer, esse assunto de Deus. Ele vai pegar um dos redimidos, um do meio do povo. Não um desconhecido, um bem conhecido, que é conhecido no mundo inteiro, que até viajou e teve companheirismo com todos, que conhece, que tem situações igual o povo, que sofre, que ri, que se alegra e que passa as mesmas coisas que o povo. Igual. Ou você queria que fosse um desconhecido e que fosse impecável, então onde nós íamos entrar? Onde nós ficaríamos? Não. É um igualzinho que dia após dia vamos aprendendo, vamos amadurecendo, vamos corrigindo o que está errado, o que está mal. E esse é o que Deus usa. Porque é o mesmo que está fazendo com você. Ele se esvaziando nele e se esvaziando nos redimidos. Ele os quer igualzinho. Da forma que fizerem no ano que fizerem, e qual véu de carne use, isso nós veremos quando estivermos nesse momento, e muitos já viram. Deus, abra o entendimento, abra os olhos daquele que ainda não viu o anjo forte no meio do povo. Diz, porque esse é o segredo do sétimo selo, e o segredo do sétimo selo está ligado ao anjo que era diferente dos demais. Esse é o anjo que ele disse que me levantou, me ergueu, me alçou.
me elevou. É o que tinha o sétimo selo. Disse, o que eu mantive com a pergunta na minha mente, minha vida toda. Os outros selos significaram bastante para mim desde já, mas vocês não imaginam o que significou esse sétimo selo, esse selo. O sétimo selo, o selo do tempo do fim. Esse é o tema. O selo do tempo do fim em ação no meio da sua igreja, no meio da igreja noiva. Para mim foi um privilégio e uma bênção poder, nesta manhã, compartilhar esses momentinhos ao redor de sua palavra e as promessas que Ele tem para nós. Não são promessas para o futuro, de trazer fé do rapto. Nós já estamos vivendo essas promessas, já estamos recebendo, e falta Ele materializar logo com a mudança do nosso corpo, a um corpo eterno e glorificado. Ou seja, o que vai produzir, isso que estamos recebendo, o que isso vai produzir não é outra coisa, senão um corpo eterno, um corpo glorificado, jovenzinho, que não terá limitações como esses têm. Porém, que vai chegar o momento que também estaremos dando uma provadinha do que é esse poder, estando nesses corpos. E não teremos limitação no que faremos. Coisas que talvez nos demora meses para fazer, semanas ou dias. Em questão de nada já estará feito. Ou seja, uma obra rápida. Porque os dias são maus. E fala que esses dias não fossem encurtados, cumpriu no tempo do holocausto, cumpriu lá e nesse tempo também, estará cumprindo plenamente. Mas por causa dos escolhidos, por amor aos escolhidos, esses dias serão encurtados. Deus encurta-os, Senhor. Sabemos que virá um tempo duro, um tempo difícil, mas o Senhor estará conosco nesses momentos também, naqueles momentos também. Está agora e sempre estará. Nesses momentos que virão, você se agarre mais à palavra. Não se afasta, melhor, agarre mais. Por enquanto mais eu agarro, é mais difícil, então se agarre mais. Porque Ele disse que virão dias de gozo, de alegria, com a ressurreição e a transformação do nosso corpo. Bom, que Deus nos abençoe a todos e os guarde, e nos veremos agorinha. Foi colocado para as 9 da manhã. Está bom, assim hoje vamos aproveitar o dia. Já estamos desde cedo. Na sexta-feira, enquanto eu escutava ao irmão William na mensagem aí, ele dizia, domingo podemos começar às 9. Já estamos cedo. E eu senti este momento, então vamos começar às 9. E podemos começar às 10 outro domingo, e outro domingo podemos começar às 8. Ou seja, que nós com isso, nós não estamos presos a nada, somos livres. Podemos começar às 6 um dia. Olha, hoje começamos às 6. Podemos dar uma pausa, vamos lá e depois começaremos. Todo mundo já tirou esse dia de domingo para louvar a Deus e glorificar a Deus. Bem, então vamos aproveitar desde cedo. E não é que vamos dizer assim, vamos sair mais cedo. Bom, também poderemos sair mais cedo, mas temos aproveitado desde as 6. E quando perceber, saímos cedo. E se tivéssemos começado mais tarde, então sairíamos tarde. Mas para nós não existe tempo, porque já entramos à eternidade. Para nós, 2, 3 horas são como 10 minutos, como eu dizia em um estudo há pouco. 10 minutos, irmão Brando dizia, me dê 10 minutinhos mais, e pum, passava e disparava 2 horas. Isso mostrava o que seria nesse tempo, que o tempo iria, quando nós dizemos, foi 1 hora? Não, foram 3 horas, eu digo, como 3 horas? Então o tempo passa tão rápido, e é porque já entramos na eternidade. Já estamos fora do tempo. Não no tempo das eras, sob a dispensação da graça, mas no tempo eterno. Diz, se alguém receber a mensagem e a entendesse, o lançaria na eternidade sem saber. E nós nem percebemos, nós percebemos que fomos lançados à eternidade, porque compreendemos a mensagem do precursor da segunda vinda do Senhor. E claro que temos estado compreendendo e entendendo à luz do que Deus tinha revelado ou tinha guardado para revelar a nós. Que foi o que disse a João. A João lhe disse, não escreva isso, deixa passar. Eu revelarei naquele dia quando tenho necessidade de saber, ó Senhor, esse é o tempo, esse é o tempo.
da necessidade. Eu necessito conhecer esse mistério para ir dessa terra, a ceia das bodas do Cordeiro. Senhor, continua me dando essa fé do rapto. Senhor, continua nos dando essa revelação do sétimo selo e que todo esse título de propriedade se encarne em minha vida. Que Deus os abençoe e os guarde. E até agorinha, às 9 da manhã, se Deus quiser, que estarei novamente com vocês. Que Deus os abençoe e bom proveito para todos. No alimento espiritual e no físico também. Coma algo, não fiquem assim, senão vão sentir tontura. Porque às vezes ficando de pé assim e no meio de um pouquinho de pessoas, se não tomar o café da manhã, dá um pouco de tontura, mas que Deus fortaleça o povo de Deus hoje e amanhã e sempre, e os mantenha saudáveis, espiritualmente e fisicamente também. Mas vamos fazer a nossa parte também, nos alimentamos, tomamos nossas vitamininhas para continuar em frente e fazer a nossa parte, colocar a nossa parte também. Deus faz o restante, não descuidar com a nossa saúde. Assim, se tiver que ir ao médico, vá. E se o médico lhe recomendar alguma coisa, faça o que o médico lhe diz. E depois, quando o médico disser outra coisa, olha, eu estou lendo para vocês o que está aqui. Olha, eu sigo a recomendação, mas eu não creio isso. Eu vou seguir as suas recomendações, mas eu estou saudável, curado, estou saudável. E baseado nisso, Deus opera em sua vida, sempre crendo. Não importa o que o médico diga, não importa o que o mundo diga de você, você siga crendo que você é um filho e filha de Deus, e que tudo que peça ao Pai em meu nome, Ele fará. E mais nesse tempo, que é o tempo de falar a palavra, fala e creia com todo o coração. Deus os abençoe e os guarde. Os amos de coração. E esse é o tempo que Ele derrama do seu amor a seu povo sem limites. E o que necessitam, o que necessitarem, sabem que eu estou aqui. O que eu necessito, eu sei que vocês estão aí e nos ajudamos uns aos outros, nos corrigimos uns aos outros de frente. Se tem algo para falar, fala. Isso que você fez eu não gosto, está acontecendo isso, eu não gosto disso, aqui, lá, então vamos corrigindo. Olha, tem razão, vamos contornar e seguimos em frente. Não deixe acumular no seu coração raiz de amargura, porque isso causa danos e prejudica o grupo, afeta o grupo. Fala, frente a frente, vamos resolver e seguimos em frente. Porque somos um só grupo, um mesmo povo que tem uma só meta, chegar à ceia das bodas do Cordeiro. Que nada nos atrapalhe, nenhuma coisa contrária à sua palavra. Que sejamos sinceros e honestos uns com os outros. Bem, que Deus os abençoe e os guarde a todos. Amém. Deus os abençoe.